Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Hoje tem Copa do Brasil, mata-mata, hoje e amanhã, né? Hoje dois clássicos, os grandes jogos desses mata-matas aí das quartas de final da Copa do Brasil. Dois mata-matas impressionantes, Cruzeiro e Atlético Mineiro de um lado, Vasco e Botafogo de outro. Cruzeiro e Botafogo lá na ponta do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro e Vasco um pouquinho mais para trás, só que na hora do mata-mata não tem nada disso. Na hora do vamos ver, a tradição das quatro equipes vai se chocar, serão jogos interessantes. Hoje, São Januário e Arena MRV são os palcos desses dois grandes clássicos brasileiros, regionais, enfim. E a gente vai traçar aqui como é que fala? Um histórico em mata-matas, né? Um tira-teima aqui, vamos fazer o tira-teima, quem vai se dar bem. Mas, na verdade, tira-teima mesmo é Cruzeiro e Atlético Mineiro, porque praticamente estão ligeiramente empatados quando o assunto é mata-mata. E, claro, Corinthians, Atlético Paranaense, Fluminense e Bahia, a gente também vai falar sobre esses confrontos. Mas a análise aqui do Dois Toques hoje é o histórico em mata-matas dos confrontos das quartas de final. Bom, vamos lá, gente. Para você que curte o nosso canal Dois Toques, duas novidades. A primeira, sexta-feira, teremos a segunda edição do nosso podcast. Pois é, nosso podcast falando tudo sobre esses jogos de mata-mata de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e muito mais. E para você que faz as suas compras na Amazon, o Dois Toques afiliado da Amazon, tem um link aqui na descrição desse vídeo para você clicar direto no site da Amazon, faz as suas compras, seja qual compra for, artigos esportivos, entretenimento, qualquer coisa. Você ajuda o canal Dois Toques e também se ajuda no maior site de compras da internet, que é parceiro aqui do nosso canal Dois Toques. Vamos lá. Gente, dois confrontos aí desses 4 jogos a Copa do Brasil, de quartas de final, tem equilíbrio muito grande, que é Cruzeiro, Atlético Mineiro, Bahia e Fluminense. Esses dois confrontos são realmente extremamente equilibrados. Os outros dois, Botafogo e Vasco, Corinthians e Atlético Paranaense, eles são caracterizados exatamente pelo desequilíbrio em mata-matas. O Corinthians, por exemplo, venceu 100% dos confrontos contra o Atlético Paranaense. O Botafogo tem uma vantagem quase de 3 vezes mais vitórias, classificações do que o Vasco, mesmo que nos confrontos gerais haja um equilíbrio dentro desses mata-matas, mas o Botafogo tem a tradição de se classificar diante do Vasco da Gama. E aí, será que isso vai ser mantido? Como é que está a situação das equipes? Primeiro vamos fazer essa análise de Cruzeiro e Atlético Mineiro, que é o primeiro jogo, né? Hoje, 7h30, nós temos aí Cruzeiro e Atlético. Dois grandes jogadores estarão aí em campo, Hulk de um lado, Caio Jorge de outro, Caio Jorge convocado para a seleção brasileira, o Fabrício Bruno também. Enfim, o histórico de mata-mata de Cruzeiro e Atlético é interessante. São 48 duelos. Duelos à beça, né? 48 duelos. 24 desses 48 duelos foram vencidos pelo Cruzeiro. 23 desses duelos foram vencidos pelo Atlético Mineiro e a gente tem um duelo empatado que não teve vencedor, foi em 1956. Na verdade, o Atlético Mineiro venceu, mas o Cruzeiro foi na Federação Mineira de Futebol, porque teve escalação irregular, tal. Enfim, acabou anulando aí o negócio. Os dois times foram campeões em 1956, a federação não quis se meter nisso, então acabou aí empatado, né? Mas em tese, na bola, 24 duelos vencidos pelo Cruzeiro e 24 pelo Atlético Mineiro, tá? Mas o que vale ali é o título, né? Então, foi empatado esse de 56, então o Cruzeiro tem 51% aí de vitórias e o Galo 49%. Muito equilibrado mesmo esse confronto, vai ser realmente um tira-teima.
Tem favorito nesse confronto da Arena MRV? Não creio em favoritismo, não acho que o Atlético Mineiro tem feito valer a sua casa. Ah, mas se classificou na Copa Sul-Americana, se classificou na Copa do Brasil e tal, perdendo jogos. O Galo foi para as quartas de final jogando na Argentina, né? Ele venceu 2-1 na Arena MRV, o primeiro jogo, e lá na Argentina, já sabendo o que tinha que fazer, venceu por 3-1. O Galo decidindo na Arena MRV, ele tem se classificado, mas perdendo jogos. E o torcedor começa a... será que a Arena realmente está tendo esse impacto no Campeonato Brasileiro? Derrota para o Grêmio no último jogo, dentro da Arena MRV. Isso também gerou uma incerteza, né, na torcida do Galo, mas nas Copas o Galo tem ido bem. E o Cuca basicamente disse que não tem como jogar 3 campeonatos, dando conta de 3 campeonatos com um calendário como esse. Então prioriza as Copas e o Brasileirão precisa ser administrado para o Galo não passar o sufoco que passou no ano passado. O Cruzeiro não tem Copa Sul-Americana, já foi eliminado, fez a maior vergonha na fase de grupos, dançou. Mas em compensação está no Campeonato Brasileiro ali buscando, está na 3ª colocação, buscando pelo menos se manter dentro do G4, voltar à Libertadores da América, que para o Cruzeiro é algo que seria fantástico, mas também está brigando nessa frente aí, Copa do Brasil. O Cruzeiro vem num momento melhor, vem de vitória, o Galo vem de derrota, só que é isso. O Galo vem de derrota num torneio que ele está desprezando, que é o Campeonato Brasileiro. Um torneio que o Galo está valorizando, Sul-Americano e Copa do Brasil, o Galo vem muito forte. O Galo eliminou simplesmente o Flamengo. Simplesmente o Flamengo. O Cruzeiro passou um sufoquinho e eliminou o CRB. Se tiver um favorito, eu apostaria assim minimamente numa vitória do Galo hoje diante do Cruzeiro. Mas não acho que haja favoritos nesse confronto não, tá? Desses 91 jogos, esses 48 duelos, né, de mata-mata, foram 91 jogos. O Galo, mesmo não levando vantagem, tem mais vitórias. Tem 37 vitórias e o Cruzeiro 30, com 24 empates. Que às vezes o Galo ganha de 1-0 na Arena MRV, vamos lá, e o Cruzeiro ganha de 2-0 no Mineirão. Você tem uma vitória de cada lado, né? Então às vezes o Cruzeiro se classifica com 2 empates e o Galo se classifica com 2 vitórias. Então muitas vezes o time que se classifica não necessariamente vence os jogos. Na Copa do Brasil podem ser 2 empates. Antes tinha o gol fora, né? Então o mando de campo é de quem? Ah, fez gol fora, então é critério de desempate. Hoje pênaltis, né? Então qualquer uma das equipes pode passar sem vencer o jogo, né? Agora, vamos lá. Nós temos aqui Copa do Brasil envolvendo Atlético Paranaense e Corinthians. É um confronto talvez o mais desigual de todos, né? São apenas 3 duelos de mata-mata, ou seja, 6 jogos, tá? O Atlético Paranaense não venceu nenhum desses duelos. O Corinthians venceu todos. O Atlético Paranaense venceu 2 jogos, né? O Corinthians venceu 3 jogos com 1 empate. É aquilo. Pô, mas tá apertado ali nos jogos, né? 2 vitórias do Furacão, 3 do Timão. Mas às vezes é uma vitória por um placar mínimo. E aí o Corinthians, no jogo de volta, reverte essa vantagem. A grande questão é que o Corinthians passou em todas as vezes que enfrentou o Atlético Paranaense em mata-matas, tá certo? Agora vamos para o jogo de hoje. Mais tarde, Botafogo e Vasco, às 21h30. O histórico em mata-matas é muito favorável ao Botafogo. São 15 duelos de mata-mata, com 11 desses 15 vencidos pelo Botafogo. O Botafogo tem 73% aí de aproveitamento diante do Vasco em mata-matas e o Vasco venceu apenas 4 duelos de mata-mata. Beleza? 27%. Então, o Botafogo tem quase o triplo de vantagem aí para cima do Vasco no histórico de mata-matas. Agora, no número de vitórias, nem tanto. 11 vitórias do Botafogo, 7 vitórias do Vasco e 3 empates. Por exemplo, na Copa do Brasil, que foi o único jogo de mata-mata em Copa do Brasil envolvendo Botafogo e Vasco, foi uma vitória para o Botafogo em 2020, no Newton Santos, gol do Matheus Babi, e um 0-0 em São Januário, jogo que ficou conhecido muito mais pela sambadinha do Honda, né? Pela sambadinha do Honda. Enfim, Botafogo e Vasco, hoje em São Januário, tem favorito? Historicamente, para quem acompanha futebol há muito tempo, tem essa ideia de que não, o Vasco é forte em São Januário. São Januário é o caldeirão do Vasco. Só que os times não têm sentido esse caldeirão.
Não é de hoje, há muito tempo, né? Há muito tempo. O Botafogo tem vitórias em confrontos dentro de São Januário nos últimos jogos. Em 2020, o Botafogo venceu o Vasco em São Januário. Em 2021, o Botafogo venceu o Vasco em São Januário. Então, existem aí confrontos importantes dentro de São Januário que foram vencidos pelo Botafogo. O último confronto que o Vasco venceu foi em 2023, jogando em São Januário. No ano passado, foi um 1-1 em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Gol do Bastos e gol do Verrete, né? Mas eu vejo, é claro, o Botafogo à frente tecnicamente, principalmente pensando num jogo de 180 minutos. Acho que o Vasco tem condições de vencer o jogo em São Januário? Acho que tem. O Botafogo não está num grande momento, tecnicamente falando, apesar de ser melhor. Mas o Vasco também passa longe de estar em um bom momento, tecnicamente. É um jogo em que tudo pode acontecer, não há favoritos. Acho possível que o Vasco faça uma vantagem? Acho. Mas a tendência é que o Botafogo consiga se dar bem diante do Vasco, principalmente pensando no jogo de 180 minutos. Né? Uma vitória do Vasco hoje mantém o Vasco vivo para o confronto do Newton Santos. Mas numa matemática geral, vejo o Botafogo à frente do Vasco, vejo o Botafogo como favorito do confronto. Hoje, não acho que tenha favoritos, não. Boto o Botafogo um pouquinho à frente pela qualidade do elenco, mas ainda assim acho que o Vasco tem chance de fazer frente nesse confronto de São Januário. Bahia e Fluminense, equilíbrio total. E equilíbrio até no histórico de mata-matas. 2 duelos apenas, cada um venceu um, tá? Cada um se classificou em uma ocasião. O Fluminense se classificou com 2 empates, por isso nesses 4 jogos de mata-mata são 3 empates e uma vitória do Bahia. Tá? O Fluminense, quando eliminou o Bahia, foi por conta do gol marcado fora de casa. Ou seja, equilíbrio muito grande em 3 confrontos nessa situação. E Corinthians e Atlético Mineiro, talvez o confronto, principalmente por ser uma equipe de Série A e outra de Série B, e uma equipe que não vive um bom momento na Série B, o Corinthians vai ter reforço, o Memphis Depay viajou, então a tendência realmente é que o Corinthians se classifique. Mas para o jogo de hoje, diante do Furacão, jogando na Arena da Baixada, pode ter uma força aí que o Atlético Paranaense não vem encontrando no Brasileirão Série B, mas de repente num confronto de mata-mata, como o Corinthians também não está lá essas coisas, vem empolgado por uma vitória fora de casa diante do Vasco, mas não acredito que o Corinthians deixe passar essa classificação. Fluminense e Bahia, Fluminense decide em casa, na Fonte Nova, Bahia para mim é favorito nesse confronto da Fonte Nova, vem jogando mais futebol, apesar de no último jogo um 3-3 emocionante. Eu fico por aqui nos comentários de vocês. Quem são os 4 favoritos para ir às semifinais da Copa do Brasil? Ansioso aí para saber. Beijo grande, até a próxima edição do Dois Toques, a casa do futebol.